Mais uma semana se inicia e aqui estamos mais uma vez para nós meditarmos, para nós refletirmos em uma palavra mais uma vez. Então eu quero desde já agradecer a todos que têm ouvido os vídeos anteriores, têm compartilhado, têm deixado o seu like. Muito obrigado a todos vocês e a minha gratidão maior a Deus porque tem levado essa palavra, esses vídeos a algumas pessoas e nós já temos ouvido alguns testemunhos, né? Pessoas têm comentado e falado testemunho do que o Senhor fez através dessa palavra. Isso para mim é o que é de maior gratificação, é ver já pessoas testemunhando como essa palavra foi importante para a vida delas. Então aqui nós vamos refletir mais uma vez em uma palavra que está no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, né, em nossos delitos e pecados. E existem 3 palavras nesse versículo que chama muito a minha atenção, que é a palavra mortos, a palavra delitos e a palavra pecados. Então a palavra mortos no grego ela vem da palavra necros, que significa necrotério. Então vós estava em necrotério, estava mortos em necrotério. A palavra pecado, né, que tem um significado, tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Então tudo aquilo que a gente faz que é contrário ao caráter de Deus, à vontade de Deus, é pecado. Tudo aquilo que a gente deixa de fazer que é a vontade de Deus e nós não fazemos, também é pecado. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então tudo aquilo que nós praticamos, né? Tudo aquilo que nós deixamos de praticar, que é a vontade de Deus, é pecado. Então, necrotério, então, pecado é transgredir a lei de Deus, tudo aquilo que vai contrário ao caráter de Deus. Mas o que eu quero enfatizar nesse vídeo hoje é algo que poucas pessoas comentam, poucas pessoas falam, que é a questão dos delitos, né? A Bíblia diz aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos. A primeira palavra que vem no versículo é o delito, e depois a palavra que vem em seguida é o pecado. Mas nós enfatizamos muito o pecado e até hoje nós procuramos nos guardar do pecado, né? A gente procura nos livrar de tudo aquilo que é pecado. Então, se a gente for falar de alguns tipos de pecados, nós vamos falar de todas as obras da carne, que é pecado. Então, a gente vai falar da prostituição, da glutonaria, nós vamos falar da inveja, da dissensão, da facção, do partidarismo, das glutonarias, das bebedices, né? Da soberba, do orgulho, da jactância, da inveja, do ciúme, da ira, da discórdia e muitos outros pecados que a Bíblia traz, a mentira, que nós sabemos que transgride ao caráter de Deus, afeta a Deus, e nós procuramos viver uma vida de santidade longe desses pecados, né? Longe da prática desses pecados. Mas a Bíblia também diz que nós estávamos nesse necros por causa dos delitos. Mas o que é um delito? Eu fui procurar no Google o significado de delitos e diz assim: delito é toda infração de direitos por ação ou omissão contrária à lei. Comportamento que infringam uma lei já estabelecida. Então, tudo aquilo que infringe uma lei é um delito. Então, por exemplo, se a gente for refletirmos hoje
né, na questão dos delitos, que a palavra dá uma importância, uma ênfase muito grande nessa palavra delito, né? Se eu posso citar um exemplo aqui, se nós estamos dirigindo, né, estamos no nosso carro dirigindo em uma via, e nessa via existe uma placa de sinalização afirmando ali que a velocidade é 60 quilômetros por hora. E se nós vamos a 80 quilômetros por hora, nós estamos infringindo uma lei estabelecida. Isso é um delito. E quantos de nós praticamos esse delito? Se nós depararmos com um radar, né, e se estivermos em 80 quilômetros por hora e aquele radar, né, for um radar que vai sinalizar até 60 quilômetros por hora, nós vamos diminuir a velocidade para não pagarmos nenhum tipo de multa ou não sermos pegos, né, infringindo uma lei estabelecida. Isso é delito. Ou passar no sinal vermelho, né? Isso é um delito. Não parar numa faixa de pedestre quando tem um pedestre para atravessar. Isso também é um delito. É uma infração. É algo que é pecado, que a lei estabelecida pelos homens, né, diz que nós devemos praticar. E muitas das vezes nós só paramos diante de uma lei quando ela vai nos causar um dano, não trazendo esse delito como uma infração que a Bíblia diz que mata também. A Bíblia diz que mata porque nós estávamos mortos. Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Então o delito ele mata. Não só o pecado mata, mas o delito ele mata. E nós hoje precisamos nos preocuparmos com os delitos em nossas vidas, não só com a questão daquilo que chamamos de pecado. Muitas vezes nós nos preocupamos, né, com aquilo que mais causa danos a nossas vidas, danos mais cruéis, nos afastando de Deus, porque nós achamos que só o pecado nos afasta de Deus, só o pecado nos distancia de Deus. Mas a Bíblia diz que o delito também nos afasta. E nós não ouvimos muito pessoas denunciarem os delitos nas suas próprias vidas. As pessoas não se preocupam com esses delitos. Quantas pessoas, eu volto a usar o exemplo do carro, que é um exemplo muito bom, entram em rua em contramão, dão aquela chamada roubadinha para não pegar o retorno muitas vezes. Esses pequenos delitos, né, essas infrações que para nós temos como pequeno, mas para a Bíblia diz que mata, nos afasta de Deus. E a primeira palavra que vem no livro de Efésios, antes do pecado, como eu já disse anteriormente, é o delito. E se a gente for pensar nesses delitos, irmãos, se a gente for imaginar quantos delitos desses nós ainda praticamos hoje e que estamos sofrendo um risco muito grande de estar morrendo, e muitas vezes sem saber por que eu me desanimei, por que eu estou assim, por que eu estou me sentindo morto espiritualmente. E muitas vezes não é o pecado da prostituição, não é o pecado da mentira, não é o pecado da glutonaria, não é o pecado da falsidade, do engano, da falta de amor. Muitas vezes são essas pequenas infrações. Então, se a gente for falar em relação àqueles que estudam, a jovens, a adolescentes, né, como alguns dizem, colar, outros falam pescar na hora da prova, isso é delito, isso é infração. Isso não pode. Então, esses tipos de coisas que acontecem em nossas vidas diariamente, nós precisamos nos desgarrar dela, precisamos deixar esse tipo de pecado,
né? Porque a linha é muito fina, a linha é muito tênue entre o que é delito e o que é pecado. Eu digo muito que o pecado está muito relacionado a Deus, o delito está muito relacionado aos homens. A lei que os homens estabelecem e que nós quebramos. E se a gente for falar nesse período agora que nós estamos vivendo de pandemia, né? E esse auxílio emergencial, quantos, né, omitiram dados, quantos acrescentaram dados para receber esse auxílio sem ter direito, e muitos disseram que foi bênção de Deus. Como é que foi bênção de Deus se você está infringindo, né, infringindo uma lei, se você está causando um delito? Como é que pessoas que têm carteira assinada se inscreveram para receber esse dinheiro? Como é que pessoas que recebem acima do valor estabelecido se inscreveram? Como é que mulheres que não são chefes de família e colocaram lá como chefe de família para receber um valor maior? E dizem ainda que isso é bênção de Deus. Isso não é bênção de Deus. Se a gente for falar pela lei de Deus, é pecado. Se nós formos falar pela lei dos homens, é delito, é infração, mata espiritualmente, traz consequências espiritualmente. E nós precisamos vigiar nesse sentido. Então, hoje, a gente vê muitos cristãos infringindo lei, por exemplo, quando sai como lei, como um decreto, use máscara, e nós não usamos. Mantenha a distância de 1 metro, 2 metros, e nós não mantemos. Evite a aglomeração, e nós não evitamos. É delito. É errado. Isso quando é decretado por lei, é decretado como uma forma que o governo dá para estabelecer ordem. É certo que existe muitos exageros, né? Existe muito exagero, existe muita política envolvida, mas o que eu quero frisar aqui é quando existe um decreto, existe uma lei, e nós, como sujeito às autoridades constituídas, precisamos nos sujeitar a esses decretos, ainda que seja ruim para mim, ainda que eu ache que a política está fazendo o que não deve fazer. Mas se é uma lei, eu preciso obedecer, eu preciso me sujeitar a essa lei. Se for algo que não for decreto, use máscara, mas não é um decreto, não é uma lei, então você não tem uma obrigação para isso. Mas quando se fala de lei, então a gente precisa se sujeitar. Porque se começar a vir uma lei e falar que vamos pagar uma multa por não usar, por exemplo, uma máscara ao sair na rua, será que todos nós deixaríamos de usar? Será que nós estávamos aptos a pagar essa multa? Ou não? Porque a gente anda em velocidade, muitas vezes, acima da quilometragem da rua, né, da via exigida. Mas quando vem o radar, a gente diminui. Por que ele continua? Por quê? Porque senão vamos ser pegos e vamos pagar uma multa. E aí isso causa dano no meu bolso. Isso causa dano para minhas finanças. Mas quando a gente sabe que alguma situação não vai causar dano na minha vida, a gente tende a não se sujeitar a essas leis, a essas ordens que foram estabelecidas. Então, queridos, nós precisamos, né, se preocupar com esses delitos. Quantas vezes nós usamos de estratégias, né, para
para infligir, né, para não mostrar que estamos infringindo uma lei. Estratégias, né? Tentamos, como dizem, iludibriar uma situação para não mostrarmos que estamos infringindo uma lei, sendo que não estamos praticando um delito. Quantas pessoas, né, quando passa por uma situação, quando pratica um determinado tipo de ação, e quando vai falar sobre essa ação, omite fatos dessa ação, omite palavras que foram ocorridas nessa situação. Isso é um delito. Você omitir algo é um delito. Isso é uma meia-verdade. Quando nós falamos algo que não é aquilo que aconteceu propriamente dito, nós omitimos fatos, nós omitimos palavras, nós omitimos alguma coisa, muitas vezes para preservar a sua imagem ou a imagem de alguém. Isso é um delito. Quando nós falamos por trás, seja da esposa, do esposo, do filho, isso também é um delito. Então nós precisamos nos preocupar. E eu queria trazer hoje essa reflexão, porque o pecado mata, mas o delito também leva ao necros, né? Ao necrotério, lugar onde fica pessoas mortas, pessoas que já morreram antes de serem enterradas. Então essa palavra morto significa justamente isso aí, necrotério. E a Bíblia diz: vós estáis em necrotério por causa do seu delito, do seu pecado. Eu sei que existem muitos outros delitos que nós poderíamos falar aqui nessa manhã. Muitos outros delitos que é errado. Infrações que nós praticamos, né, no nosso dia a dia, e que muitas vezes não é percebido por nós mesmos, porque nós não temos isso como errado. E chega um tempo, irmãos, quando Deus já tratou tanto do pecado em nossa vida, Ele começa a tratar agora desses delitos, dessas infrações, dessas faltas de submissão à lei dos homens. Eu só não posso me sujeitar às leis dos homens se aquilo que o homem estiver falando para mim for pecado. Aí entra aquele versículo que todos nós conhecemos, que diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas enquanto não for pecado, nós temos que nos sujeitar. Então vamos rever, nesse tempo agora, de tantas leis, de tantos decretos, que os governos, né, que os prefeitos nos seus municípios estão estabelecendo, que nós achamos como ruins, que nós achamos como politicagem, mas cabe a nós obedecermos, cabe a nós nos sujeitarmos. Eu sei que essa reflexão vai causar muito como eu posso dizer, vai causar muitos não discórdia, mas não muita concordância. Muitas pessoas não vão concordar com o que eu estou dizendo. Muitas pessoas vão dizer: não é bem por esse caminho aí. Então essa é o meu pensamento. É o pensamento da forma que eu entendo a palavra de Deus. É a forma que eu compreendo a palavra de Deus. Então eu tenho me preocupado com delitos. Não só em me afastar dos pecados, mas eu também preciso me afastar. Eu também preciso me distanciar de tudo aquilo que é delito, tudo aquilo que é infração.
né? Tudo aquilo que não devemos fazer. Se nós formos para falar de leis, né, de ordem, de direções pastorais, que nós não nos sujeitamos, que nós não obedecemos, isso também é delito, né? Isso também é delito. Quantos de nós não obedecemos, muitas das vezes, as doutrinas estabelecidas por determinadas denominações? Então, se eu estou em uma determinada denominação, e nessa denominação existem algumas regras, algumas diretrizes, algumas doutrinas que para essa denominação não deve ser feito e eu faço, eu estou causando, eu estou praticando um delito. E esses tipos de delitos também levam à morte, também levam ao afastamento de Deus. E isso é grave. Isso é muito grave. Está longe da presença de Deus, está longe da presença do Espírito Santo, está longe da aproximação de Deus. Porque os nossos delitos, os nossos pecados, nos afasta de Deus. Então vamos atentar para esse versículo de Efésios, do capítulo 2, do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então vamos tomar cuidado com os delitos em nossas vidas. Vamos tomar cuidado. Eu espero e creio que o Espírito Santo trará a sua lembrança, trará a sua memória delitos que você possa estar praticando ou tenha praticado e que precisa ser confessado também. Precisa ser vomitado também. Todo delito. Eu estava há pouco tempo olhando uma carteira de passe estudantil e atrás dessa carteira de passe estudantil diz assim: intransferível. Ou seja, você não pode emprestar a ninguém. E eu já causei esse delito, porque quando eu estava na universidade, eu emprestei. Mas ali diz que é intransferível. E eu causei um delito. Porque se não pode, é lei. Porque se for pego a pessoa e ver que aquela carteira não é da pessoa, ela vai ser retida. Se ela vai ser retida, porque é errado. E se é errado, é pecado. Delito é pecado. E pecado nos distancia do Senhor. Então eu quero deixar hoje essa reflexão, essa ligeira palavra, para você analisar a sua vida, para você pensar um pouquinho nessa questão dos delitos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da sua graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a gente a ter vida nele, longe de qualquer pecado e longe de qualquer delito. Em nome de Jesus. Amém?